tema de hoje é saber conversar, queria aqui já fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui não gosta de conversar? Conta aqui para mim, escreve aqui. Quem não gosta de conversar? Uma conversa define muitas coisas nas nossas vidas e ela pode fazer com que a vida flua de uma forma bem agradável, bem gostosa ou travada. Quem não gosta de conversar acaba tendo grandes limites no convívio com as pessoas. Uma conversa abre a possibilidade de você tornar um momento inesquecível, fazer com que as pessoas se sintam bem, e isso é muito bom. Algumas pessoas, veja, poucas pessoas. Não é sempre também que você está aberto ou aberta a uma conversa, mas no geral, ter um momento, uma conversa agradável com os amigos, com as pessoas que você gosta, faz o dia mais feliz, mais proveitoso. Mas será que todo mundo sabe conversar? Aí, ó, a Olga já está falando que ama conversar, conversa tanto que eu e meu esposo saímos e conversamos a noite toda, que maravilha! Realmente, quem sabe conversar não passa aperto de não ter nada o que fazer, porque sempre tem alguma coisa boa para compartilhar, mas exige muita atenção. Hoje, nós vivemos um momento muito diferente em que essa conversa, por exemplo, de sair com as amigas, como a Olga está falando, para conversar e tal, não, enfim, deixou de ser uma coisa tão frequente. Talvez, eu acho que em alguns lugares já vai começar a ter com muito mais frequência, mas o que nós precisamos é praticar a boa conversa. E a minha pergunta para você é: você sabe conversar bem? Você sabe trazer um ponto de equilíbrio entre o falar e o ouvir? Então, vamos aqui considerar alguns pontos. Eu quero que no final dessa live, que vocês levem essas informações para o máximo de pessoas. Aliás, vamos aí apertando esse aviãozinho para chamar mais pessoas, porque vocês sabem, né, que a gente tem que convidar mais gente para ouvir esse assunto de comunicação. Por quê? Quando todo mundo se comunica bem, a vida fica melhor mesmo. Vamos lá, pessoal, me ajudem aí com os aviãozinhos, mandem essa live para pessoas que vocês consideram que possam também se beneficiar com esse assunto, porque faz muita diferença. Voltando ao saber conversar, tem aqui algumas coisas bem importantes que eu quero falar. Primeiro, saber conversar não significa simplesmente falar demais. Ah, Isa, ela mandou 20 aviãozinhos, quem aqui vai mandar mais do que 20? A Isa é campeã, hein? Ai, que bom, olha só. Eu adoro entrar no YouTube, no Face, no Insta, porque é muito gostoso. Eu adoro receber todos vocês aqui e me sinto muito feliz quando vocês também convidam outras pessoas e tem sido muito gostoso fazer esse momento de aquecimento. Bom, falar demais não é sinônimo de conversar bem, combinado? Falar de menos também não. Porque se fosse assim, estava resolvido o problema. Mas nós temos que trabalhar com algumas referências. Por exemplo, o que nós temos que evitar fazer durante uma conversa e o que nós temos que exercitar para que essa conversa seja boa. Primeira coisa, vamos aos pontos de equilíbrio mesmo, daquilo que muitas vezes são fatores, aspectos que passam despercebidos, mas que podem simplesmente encerrar uma conversa ou levar essa conversa para um outro lado, e ninguém quer que aconteça isso. Portanto, o que a gente deve fazer, em primeiro lugar, vamos aqui fazer um acordo. Em hipótese alguma, conversar com o fígado, deixar que o fígado fale mais alto. O que significa isso? Não falar no momento de raiva, no momento de impulsividade, quando você diz, alguma coisa te chateou, você já vai lá e pá, responde aquilo. Não é uma boa conversa. Também pensar que
tem assuntos que são discordantes. Meu Deus, né? Como tem assuntos discordantes? Como lidar com tanta discordância no meio de um determinado momento que tem várias pessoas reunidas, mas tem uma pessoa que está falando alguma coisa que você discorda totalmente. Como resolver isso? Vão me contando aí como é que vocês resolvem. Já vai logo falando, já vai logo ativando o fígado e deixando aqui que essa raiva transpareça, que você acabe falando sem cuidar muito, sem medir as palavras. Como é que vocês fazem? Bom, tem aí algo muito importante para fazer nessa hora. Uma respirada, uma respiradinha assim que você se concentre e você pare e pense qual o peso que aquela pessoa que está falando tem na sua vida. Olha só, isso é muito importante. Por quê? Às vezes, por impulso, você pode falar mais do que deve, você pode falar a coisa mais errada do mundo, falar alguma coisa que você nem gostaria de falar, mas aquela hora você estava lá com a cabeça meio quente e falou. Então, esta forma de respirar faz com que você relativize bem o papel do que essa pessoa está falando e do papel que essa pessoa tem na sua vida. Então, veja, se ela está falando uma grande bobagem, você continua amando e gostando dessa pessoa, não é verdade? Então, faz o seguinte acordo. Tá, eu não concordo com o que essa pessoa está falando. Se eu for aqui responder nesse momento, com vontade de torcer o pescoço dessa pessoa, em outro momento, eu posso falar isso? Eu posso expor esse meu ponto de vista de uma forma que a emoção não conduza? É sempre uma medida mais acertada, porque você acaba não colocando em risco algo que pode ser muito, muito, muito mais precioso. Eu vejo tantas pessoas numa mesma família que acabam não tendo uma boa convivência, porque em algum momento falaram alguma coisa que excedeu esse limite entre o se dar bem e simplesmente não se aceitar. Ora, a gente vive as diferenças, nós somos seres diferentes, portanto, nós pensamos de formas diferentes. Mas hoje a gente vive num mundo que pede, que clama, reclama a inclusão, ou seja, que a gente possa aceitar as diferenças. Por que a gente não pode pensar que alguém pode falar alguma coisa que a gente não concorda, mas ela tem o direito de falar, ela tem o direito de se manifestar e você também já pode agir de uma outra maneira. Eu acho que isso evitaria uma série de transtornos. Não é querer viver no mundo de fadas, porque vamos falar sério, não é fácil isso, mas também não é fácil você perder relacionamentos importantes porque teve uma atitude destemperada, que em outro momento você não agiria daquela forma e ficaria tudo numa boa. Então, veja, a minha dica aqui é a seguinte: exercite não falar sob impulso de maneira nenhuma. A Maria do Socorro hoje está aqui. Oi, Maria do Socorro. Ontem, quem estava aqui, me conte só, a Maria do Socorro arrasou na live, foi ou não foi? Foi tão gostoso conversar com ela. Então, uma conversa boa flui, torna o ambiente gostoso, relaxado, uma delícia. Então, aqui, olha, a Olga está falando, prefiro sempre esperar para falar do que falar no meio de uma discussão. Algumas pessoas me chamaram de fria, calculista, mas não me acho assim. Eu imagino que não seja mesmo, Olga. E é importante que as pessoas também entendam que, enfim, você pode até dizer, eu prefiro nesse momento não dar a minha opinião. Pode, não é? Então, se naquele momento eu não vou dar minha opinião, porque minha opinião aqui não vai contribuir com nada. Pronto. E se mantém em silêncio. Praticar o silêncio na hora certa é uma medida de muita sabedoria. Não significa que tem que ter uma postura neutra, de não se posicionar. Não. Não falar numa hora de impulsividade, de tensão, é exatamente saber se posicionar de forma correta. Porque o que é o bom posicionamento? É você falar o que precisa ser falado
no momento certo e também do jeito certo. É você, então, se colocar de forma correta numa situação a favor daquilo que você acredita, não é mesmo? Muito bem. Então, outro ponto que deve ser evitado é a atenção. E olha, aí entra uma coisa que é uma luta. Manter a atenção em uma conversa, muitas vezes quando você está lá com a cabeça cheia, tá lá com 1000 coisas na cabeça, e alguém vem te contar alguma coisa que é muito importante, mas naquela hora, você não cabe mais nada. Esse é um exercício que eu quero aqui que todos se comprometam, inclusive esse é um exercício também para mim, que é esvaziar a cabeça e dar atenção verdadeira. É um exercício que faz nós nos tornarmos pessoas melhores, com certeza, porque exige muito. Se você tem uma série de atividades, está lá com a cabeça já conversando, você está conversando com a tua cabeça, chega alguém para contar alguma coisa, e se essa pessoa fala no momento que não é muito oportuno, ela vai ficar chateada de não estar sendo ouvida. Mas, ao mesmo tempo, você também poderia ter parado de fazer o que estava fazendo para ouvir. Aí entra aquela história. Quem que tem culpa quando uma pessoa se sente chateada por não ser ouvida? Aliás, deixa aqui dizer, esse é um dos pontos que eu recebo muitas mensagens. Cida, as pessoas me cortam quando eu falo. Eu sinto que eu estou invisível, ninguém presta atenção quando eu estou falando. Isso é muito comum, as pessoas me pedirem ajuda nesse sentido. Ou então, cortam no meio a fala e já começa um outro assunto. Quem nunca fez isso? Mas é algo muito importante que tem que ser observado. E é também necessário avaliar onde que está a dificuldade da pessoa que ouve ou da pessoa que fala. Provavelmente dos dois lados, mas é importante pontuar para a pessoa que não está ouvindo, olha, não sei se você reparou, mas você cortou a minha fala. E numa situação que, por exemplo, a pessoa se atravessou, levou embora a tua fala e começou com outro assunto, retome, como eu estava dizendo, traga esse ponto de atenção para que você vá até o final do teu pensamento, não desista dele, não abra a mão dele. Muita gente diz, nem vou falar. Eu até postei uma coisa sobre isso nesses últimos dias, acho que foi ontem ou antes de ontem, falando exatamente sobre o silêncio. Tem muita gente que se acostuma tanto a ficar em silêncio que não dá a sua opinião, que não fala nada, porque numa conversa resolve não entrar, porque ninguém vai ouvir mesmo. O que acontece? Ninguém sente falta da opinião, ninguém sente falta da presença dela numa conversa, e isso não é legal. Realmente, nós precisamos trabalhar com essa dedicação. Tá, quando eu falo, por exemplo, se você sente assim, quando eu falo as pessoas me cortam, procure observar o volume da sua voz, procure observar se quando você fala, você faz isso no momento certo, ou se já é o momento que está todo mundo conversando, ou se aquilo que você vai falar não cabe bem ali naquele contexto, aí ninguém vai prestar atenção. Nós temos que abrir um espaço para que a comunicação aconteça. Se você tem algo importante para dizer, mas, por exemplo, está todo mundo assistindo um jogo, ou uma prova de Olimpíada, qualquer coisa que seja, ninguém vai prestar atenção se as pessoas estão interessadas em outra coisa. Mas, por outro lado, se você achar o momento certo, falar com um bom volume de voz, sentir segurança no teu posicionamento, sentir a tua presença, e falar o que eu tenho que falar é tão importante que eu quero que você ouça. Claro, você vai chamar a atenção do outro. Agora, se você já chega assim, pedindo licença, falando baixinho, às vezes as pessoas nem perceberam que cortaram. E eu vejo isso acontecer direto. Nem percebeu, porque a pessoa falou tão baixinho, que não se fez presente. Bom, então veja, esse é um ponto que tem que ser evitado. Se você fala baixinho demais, se você sente que te cortam, tem que se adequar também, tá?
a ter mais expressividade na fala. Aliás, na Masterclass, quem está aqui ainda não se inscreveu na Masterclass, vai lá, se inscreve. Estou vendo que a Leandra, querida, aluna querida também, está aqui. Vamos, quem já fez, faz de novo, tem muita coisa nova e nós precisamos sempre reciclar, não é mesmo? Bom, aqui tem alguns comentários bacanas, ó, por exemplo, com 4 filhos pequenos, como trabalhar com isso daí? Dando atenção, ou seja, dando a atenção para cada um no momento certo. É bem puxado, sem dúvida alguma, mas tem algumas coisas que demonstram atenção. Por exemplo, olhar nos olhos. Vocês já repararam como tem pessoas que durante a fala não olham nos olhos? E tem 2 situações que eu gosto aqui de apontar. Primeiro, enquanto está falando, não olha nos olhos de quem está ouvindo. Ou, ao contrário, quando ouve, simplesmente desvia a atenção. Então, se eu estou aqui falando com você, estou olhando nos teus olhos, mas na hora que você começa a falar, eu pego o meu celular, eu pego alguma coisa e não mantenho o contato visual. Não existe forma mais rápida, mais, enfim, eficaz de acabar com uma conversa do que perder o contato visual. E esse contato, no mundo presencial, acontece com muito mais facilidade. Se você está no meio de uma conversa e a outra pessoa pegou um celular, alguma coisa, acabou. Outro dia eu fiz um exercício desse com um grupo que eu estava dando treinamento. Nós fizemos uma atividade em duplas, que a metade do grupo ficou na sala, a metade saiu, e pedi para que cada um voltasse para contar uma história. E eles se posicionaram, entraram na sala, sentaram de frente para um ouvinte e foram ali contando a sua história. Só que antes deles voltarem para a sala, eu combinei com a metade do grupo que ficou, eu falei, pessoal, quando eu der um sinal, quando eu falar, por exemplo, olha, 1 hora, 1 minuto para acabar a atividade, vocês finjam que vocês estão totalmente desinteressados da conversa. Ai, que maldade fazer isso. Mas era exercício. Bom, finja que está olhando no celular, levante e saia daí, faça alguma coisa, mas você tem que demonstrar que você não está mais com a pessoa. E essa é uma atividade muito interessante, acompanhar de fora, porque as pessoas sentam prontas para contar uma história boa, e vão, blá, 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 e a sala fica todo mundo falando bem alto, porque cada um está lá, né, na sua dupla, contando uma história interessante. E quando eu falo assim, pessoal, 1 minuto, todo o meu grupo que sabe da brincadeira, simplesmente vai para lá, faz isso e aquilo, e as pessoas que estavam animadamente contando alguma coisa vão parando de falar, vão falando mais baixinho, vão falando mais devagar, se intimidam e a conversa morre. Ai, então o que aconteceu aí? Conversa é conexão. Se durante a conversa a tua atenção vai para outro lugar, esse ponto de conexão se quebra e não há mais razão para que essa conversa exista. Mas aí você diz, não, mas Cida, que eu tenho muita coisa, eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso ficar prestando atenção. Exercite. Em algum momento, você vai pagar o preço por isso, de não ter a atenção. E todos nós pagamos de alguma forma, porque o mundo está todo aí no celular, todo mundo com o tempo todo vendo as mensagens, vendo as coisas, mas as coisas também ao nosso redor estão passando e nós precisamos ter muita atenção para não perder a oportunidade de conversar, de contar alguma coisa, de ouvir olhando nos olhos. Uma outra coisa importante é demonstrar interesse pelo que está sendo falado. E aí é uma coisa de demonstrar interesse genuíno, não vale simplesmente ficar lá só de ouvido, mas sem prestar atenção com o coração. Não, fica ali, fica entendendo o que a pessoa está querendo dizer, por que ela está te contando aquela história, por que ela está te mostrando alguma coisa, e faça perguntas sobre aquilo que você se interessar verdadeiramente. Às vezes a pessoa nem quer nenhuma
nenhuma resposta, nada, ela só quer ser ouvida. E isso faz muita diferença. Agora há pouco eu estava dando uma palestra e contei uma situação que hoje, no meu aplicativo lá do banco apareceu um seguro de vida lá que eu não tinha contratado e já tinha sido debitado da minha conta, eu não podia recusar aquilo. Falei, não, que desaforo. E aí liguei lá para a central, lá para o banco e tal. E nós, quando vamos acessar um serviço, muitas vezes, que é bastante repetitivo, nós tendemos a achar sim, que aquele serviço vai ser ruim. A gente tem um preconceito já, porque hoje o telemarketing, eles ligam muito, é muita gente ligando. Bom, lá fui eu, né? Liguei lá para o banco, confesso que esperando o pior. Mas, para minha surpresa, eu tive a feliz e um momento muito gostoso de ter do outro lado uma pessoa que sabe conversar. Falei, nossa, que dia incrível aconteceu um negócio desse. Eu expliquei para ela a situação. Olha, não estou entendendo, tem isso aqui, um negócio que eu tenho que dar um aceite aqui, mas também não posso recusar, como é que é isso e tal? Imediatamente ela foi lá, viu que tinha sido um erro do banco e bababá, resolveu todo o problema. E ela fez aquilo com tanta tranquilidade que me chamou a atenção, porque provavelmente ela ouve pessoas reclamando de algum serviço que não deu certo, alguma coisa, o dia inteiro. Mas mesmo assim, ela foi capaz de dar uma atenção genuína, ou seja, ela prestou atenção no meu problema. Ela não inferiu que o meu problema teria que ser igual ao que ela estava atendendo anteriormente, que é um grande erro. O que acontece em grande parte nas conversas ruins é a falta da presença no momento presente mesmo, ou seja, a presença no momento presente até, mas é isso, você tem que estar presente, não só com o teu corpo, mas a tua mente, você tem que estar vivenciando o momento, para que então tudo aquilo faça sentido e você haja de acordo. Se você não estiver presente, essa conversa não vai funcionar. É fácil isso? Claro que não é. Não é. E talvez, muitas vezes, você tenha que se esforçar ao máximo para aperfeiçoar um desses pontos, mas vale muito a pena, porque nós temos imperfeições, ninguém está, assim, seguro que sempre vai conversar muito bem, porque as pessoas são diferentes e as situações novas acontecem. E, em cima desse aspecto do interesse, é que uma conversa pode se manter por muito tempo ativa, ou seja, se é mais ou menos como um jogo de frescobol, se um fala uma coisa, passa a bola para o outro, e esse aqui pegou, falou, passou a bola para o outro, fica gostoso de ter uma sinergia mesmo, é uma conexão que se mantém ali durante um tempo. Agora, se no decorrer da fala, quem está com a palavra começa só a falar de si mesmo, o que acontece? A fala também acaba por si só se tornando desinteressante. É muito chato conversar com quem fica se autopromovendo, se autoelogiando o tempo todo. Porque eu, e vai contando o quão bom é, o quão isso, aquilo. Não dá, a pessoa fica chata. Não precisa ficar contando vantagem ou contando maravilhas, não precisa, porque as pessoas entendem quem é o outro, quem está falando. A pessoa não precisa ficar ali garganteando, nem que seja verdade, mas é que uma conversa não se mantém quando existe um ego inflado, simplesmente tornando todo o centro da conversa ser ela e a mensagem que ela está falando. Não, uma conversa não resiste a tudo isso. Portanto, esse desapego de falar de si mesmo é um bom ponto de conexão. Não é que você não possa falar, claro que você pode, mas também não pode, enfim, ficar só falando de si mesmo, porque é muito chato. E às vezes a pessoa gosta tanto de falar de si que nem percebe que os outros estão entediados, que é mais triste, não é? Porque aí você diz, ai meu Deus, como é que pode isso? Mas é assim mesmo. Agora,
Um outro aspecto é, se você não também muitas vezes se posiciona, não fala nada de você, às vezes você deixa de dar oportunidade de uma pessoa saber alguma coisa importante. E aqui entra uma dificuldade que muita gente tímida tem de conversar, porque tem aquela necessidade de ser objetiva demais. Não, eu vou falar só isso, pronto. Mas veja, numa conversa, o gostoso é esse oxigênio que acontece, que mantém a conversa. O que eu quero dizer com isso? Contar alguma coisinha, por exemplo, eu aqui, sem querer, acabei contando o negócio do seguro que apareceu no meu aplicativo. Vocês criam uma conexão, vocês conseguem sair desse momento e me imaginar numa outra situação. E tem pessoas que acabam não percebendo essa força, ou seja, você pode, sem dúvida, ter essa dificuldade, mas vai contornando, vai resolvendo. Como assim, ó? Como cortar a pessoa que só fala de si mesmo? Voltando a essa questão, é importante que você leve o assunto para um outro lugar, dando um exemplo de uma outra pessoa que faz alguma coisa, ou então falando assim, olha, parabéns, essa pessoa que está falando muito de si, o que ela está precisando? Ter o seu valor reconhecido. Às vezes, um comentário que se faça, nossa, arrasou, que bom que você fez isso, paraná, a pessoa já percebe, mas tem que fazer isso não de forma provocativa nem nada, mas realmente fazendo com que a pessoa se sinta bem, porque alguém que fala tanto de si mesmo, contrariamente do que a gente supõe, ela não é uma pessoa tão segura, tão bem resolvida. Não, ela tem toda uma insegurança que ela precisa se validar, precisa provar que ela é boa. Ai, deve ser muito cansativo isso, muito cansativo, porque ela está ali precisando e ela nem está se ouvindo, então ela fala para se validar. Compaixão. Compaixão é sempre muito importante. A Olga está dizendo aqui, ó, que live. Obrigada, Olga, por falar em conversa. Fazia tempo que uma live não prendia a minha atenção por tanto tempo. Ai, obrigada. Então, manda aviãozinho para chamar mais gente para essa live aqui. Porque, olhem, é duro competir com a atenção de tanta gente grande nessas redes sociais, é ou não é? Então, a gente tem, assim, que contar com o apoio de quem vem fazer parte, para que esse grupo se fortaleça e, enfim, que cada um consiga levar o seu propósito e compartilhar com quem dele precisa. Isso que é o gostoso. Bom, voltando àquela situação, aquele problema da pessoa não conseguir contar nada dela mesma. Então, por exemplo, vou dar aqui. Ah, o que você faz? Ah, eu trabalho no banco. Tá, acabou a conversa. Se você só falou, ah, eu trabalho no banco, não tem mais nada para falar. Ah, o que você gosta de fazer de final de semana? Ah, eu gosto de assistir televisão. Acabou a conversa. Ah, eu gosto de fazer isso e tal. Conta alguma coisinha. Eu gosto de comer, e olha, no frio, eu gosto de comer tal coisa e tal. Para que uma conversa se mantenha, você tem que dar chance para o outro entrar na tua vida. Se você está ali hermeticamente se defendendo para que a pessoa não saiba nada de você, não adianta. Ontem eu conversava sobre isso com uma cliente, sobre entrevista de emprego, ou seja, uma situação de entrevista é o momento de avaliação. A pessoa lá, o examinador, o avaliador, ele quer conhecer a pessoa. E, lógico, se já pegou o currículo, já sabe da formação, já sabe de todos os pontos que a pessoa tem na competência. O que ela está fazendo nessa entrevista é conversando. Por que ela marca uma conversa? Para conhecer o outro. Se numa conversa você se fecha, você se tranca e não quer contar nada sobre você, o outro que chega lá, mais disponível, não é que tem que ficar falando mais do que deve, não, mas dá a possibilidade de entender um pouquinho em que mundo você vive, o que você acredita. Não dá para ser uma pessoa tão fechada, porque é difícil conversar assim. A Priscila, que gostoso!
Saudades também. Puxa, fique por aqui mesmo. Fique sempre, venha sempre aqui. E esse é um ponto que, além de ser difícil para quem tem essa dificuldade, ou seja, para quem é um momento difícil para quem já tem essa dificuldade em outras situações, de não conseguir falar muito. Numa entrevista, ameaça uma posição nova, ou aquela melhor posição que você está buscando para a tua vida, porque você não conseguiu contar um pouco a respeito de você. Conta, tenha segurança de contar. Ah, mas o que eu vou contar da minha vida que sem graça? O que eu vou... Conta verdadeiramente quem você é, não tenha medo. E se alguém criticar e tal, o que você vai fazer? Isso mesmo, Olga, mande muitos aviõezinhos aí, porque a gente precisa, né? Bom, dentro desse aspecto, o que nós tratamos aqui? Que uma conversa é como se fosse um jardim que você vai cuidar para que não tenha mato nessa história, ou seja, aquela erva daninha que quando você vê ali, você não tem mais para onde levar aquela conversa, ou vai virar uma discussão, ou vai virar um momento tenso desnecessariamente. Então, uma conversa, quando por si só ela está indo para um caminho errado, qual é o melhor jeito de resolver? Encerra a conversa naquele momento, não é? Se você está numa conversa que por si só você sente que aquela conversa é chata, que ela está indo por um caminho, pratique o silêncio. Pratique o silêncio para que quem está ali, às vezes, no momento de tensão, defendendo muito acirradamente seu ponto de vista, que fique com esse ponto de vista, que é legítimo, é importante, mas a gente não precisa ter tanta paixão para defender alguma coisa que coloque em risco um relacionamento que é mais importante do que isso. Por favor, me entendam bem que isso não é se tornar uma pessoa passiva e que concorda com tudo, que não dá a sua opinião. Não. É sempre achar o momento certo para fazê-lo, para que você não tenha chateação, porque realmente tem pessoas que não merecem que uma conversa seja levada mais para frente, não é? Então, assim, se isentar, finalizar uma conversa é tão importante quanto saber conversar. E esse eu acho que é um dos pontos também que, olha, que eu vou dizer para vocês. Eu outro dia estava conversando com uma médica, cliente minha, que trabalha muito na defesa das mulheres em situação de risco. Nós conversávamos sobre a importância eu tenho aqui, claro, né, muitos seguidores também, mas eu tenho muitas seguidoras de nós, mulheres, jamais nos sujeitarmos a uma conversa ríspida, a um tom mais irritado, que seja agressivo, simplesmente porque a pessoa está estressada. Colocar limite numa conversa, falar, tá, por que você está falando comigo desse jeito? Isso é importante, porque às vezes a pessoa não percebeu que ela está além do limite dela, mas você precisa dizer, e você precisa dizer, não, por favor, não fale comigo dessa forma. E isso é muito forte, porque às vezes, e é bastante comum isso, há pessoas mais agressivas que vão ocupando um espaço que foi dado numa conversa que não teve um limite, que é bem isso. Falou de uma forma mais grosseira, falou de uma forma mais ríspida, e aí na próxima vez falou ainda mais ríspida, ainda. Não aceitar isso em hipótese alguma. Acho que esse é um ponto muito importante, que deve acontecer dentro de casa, deve acontecer fora de casa, no trabalho, no convívio com as pessoas, é ter limites e se cercar desse limite, de não deixar que as pessoas invadam esse seu limite a ponto de você ter que aguentar um desaforo porque a pessoa se sentiu no direito de falar. Então, não é fácil. As pessoas, muitas vezes, do convívio, assim, da vida, do cotidiano, muito próximas, elas, por gostarem muito, se sentem muito à vontade
para ultrapassarem esse limite, mas o quanto é importante você dizer: eu não gosto que você fale comigo dessa forma, eu não aceito que seja dessa forma. E aos pouquinhos, você também pode fazer a outra pessoa perceber que sempre existe um modo mais gostoso de falar. E também, essa semana, conversando com um cliente meu, ele me contava da dificuldade dele com o filho, que tem muita dificuldade de conversar com o filho, que é muito agressivo. E ele falou: mas aí eu também sou, porque eu perco a paciência e tal. Bom, é uma relação que, de algum lado, tem que ceder, porque senão cada um vai se distanciar e vai para o lado oposto. Entender um pouco o que está por trás daquela agressividade, mas estabelecendo o limite, não agindo da mesma forma, porque senão não existe harmonia nenhuma e não existe nem por que ter uma conversa. Mais uma vez, a gente tem que pensar assim que uma boa conversa é um momento de prazer, é um momento de harmonia. Se nós estivermos dispostos a cultivarmos os nossos relacionamentos, as pessoas com as quais nós convivemos, nós devemos exercitar a comunicação de uma maneira muito pontual, cuidando disso tudo. Mas aí você pode me dizer: mas Cida, você prepara tantos profissionais para falarem em público, gravar em vídeo, falar no vídeo. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Eu sempre digo que não é só você se preparar para falar em público. Não adianta nada ir lá fazer o bonito em público. Quando você for lá para um palco, e muita gente está assistindo, milhares de pessoas, isso que eu desejo para vocês. Vocês têm que ir com a mesma percepção que vocês têm de vocês dentro de casa. Vocês vão com a força de quem vocês são. Não vão lá para performar. Tem que ser um palestrante, nota 1000, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você tem que ser você. Se não puder ser você dentro da tua casa, conversando com as pessoas, não espere fazer o melhor em cima de um palco. Porque hoje a comunicação é uma conversa em todos os níveis. O que acontece é que ela muda de ambiente. Mas veja aqui, olha, eu estou com vocês aqui, na minha sala, aqui, na minha sacadinha, eu estou sozinha, mas com a presença de todos vocês. Não é uma conversa? Agora, se eu olho aqui para a câmera e fico simplesmente imaginando que eu estou falando com uma câmera, não estou falando com ninguém. Aí não daria certo. O mundo tem esse movimento de conversar. Conversa nos propicia abrir relacionamentos, expandir o conhecimento, compartilhar muitas coisas boas, mas a gente precisa se moldar a isso. Nós podemos nos tornar pessoas melhores aprendendo a conversar bem dentro de casa, no trabalho, com pessoas conhecidas, com pessoas desconhecidas, e isso tudo vai fazendo com que a gente perca o medo de falar está muito relacionado ao medo do julgamento do outro. Mas eu tenho segurança para falar o que eu penso e faço isso em todos os ambientes. Quando eu estiver em público, assim será também. Não faz sentido para vocês? E aí é gostoso pensar que todos esses pequenos cuidados vão dando total liberdade de você se desenvolver em todas as áreas com o devido amor e carinho, ou seja, cuidando. Que essa parte mais difícil com amigos e familiares consigam me comunicar bem. Agora, com pessoas desconhecidas é um grande desafio. Medo do julgamento. Mas você sabe que isso realmente é algo que se precisa trabalhar, porque às vezes as pessoas mais próximas são mais cruéis no julgamento. E as pessoas desconhecidas são mais amáveis, são mais receptivas. O medo do julgamento tem que ser superado a cada momento. E qual é o melhor jeito de fazer isso? Fazendo um contrato interno. Nunca deixar de falar aquilo que você pensa, mas sempre fazer isso na hora certa, do jeito certo. Isso é bem importante. Aí não tem erro, mas você tem que se exercitar. Então, por exemplo, fui convidada para uma conversa, né, uma palestra, alguma coisa. Você vai montar uma palestra, mas ela vai ser o quê?
uma conversa com conhecimento. Aqui a Andrea falando reconhecer esses momentos certos que é o desafio, sempre, sempre. Por quê? Veja lá, às vezes aquilo que você vai falar é tão importante, mas é um péssimo momento para a pessoa que vai ouvir. O que fazer então? Falar mesmo assim? Ou dizer, olha, eu tenho uma coisa tão importante para te falar, mas eu acho que agora não é um bom momento. Podemos conversar? Quando você acha que é uma boa hora para nós conversarmos? Sinalizar para o outro que você tem uma coisa importante para falar também é muito bom. Isso é bem desafiador, mas é bem importante, porque assim você vai se posicionando, você vai achando esse teu espaço para não errar na abordagem e na hora certa. Bom, essa história de conversa é uma coisa muito doméstica. Na minha família, sempre nos reunimos para conversar sobre todos os tipos de assuntos. E hoje, meu filho de 4 anos adora conversar também. E é ótimo isso, porque uma criança, ela desenvolve muito a linguagem, o seu repertório, quando ela é ouvida. Se uma criança não tem vez numa hora do almoço, numa conversa, ela não exercita esse espaço dela da comunicação. Quantos adultos se tornam problemáticos na forma de falar por conta desse espaço que não foi dado? Ah, não, criança tinha que ficar quieto. Isso, na minha geração, meus pais sempre nos deram muito espaço de fala, mas eu convivi com muita gente que fala, não, lá em casa criança não tem vez, não pode falar. Fique quieta, não fique quieto, né? Não dá para ficar quieto. Se eu tenho algo a dizer, eu preciso dizer. E aí vai, né? E aqui a Eucília me pergunta se em um grupo existe uma ou duas pessoas que dominam o momento e o restante não consegue entrar. O que fazer? Essa é uma boa coisa mesmo. Muitas vezes não tem o que fazer. Você desiste da conversa dessas pessoas e vai conversar num outro polo, com outras pessoas, porque são duas pessoas muito dominantes ali, elas não estão abertas ao falar e ouvir, elas só querem ser ouvidas. Então aí é diferente, né? Se a pessoa está ali falando, falando, não está nem aí com os outros, não vai ter esse espaço de fala para o outro. E assim vai. Maria do Socorro está falando que foi assim, só ouvia e obedecia. Pois é, mas chega uma hora não dá mais para ser assim. E quanta coisa que você precisou se ressignificar para poder sentir que você estava ocupando o teu espaço. E assim será sempre. Mas, enfim, é um detalhe atrás do outro, que exige o quê? Atenção. Atenção e estar no momento presente para dizer assim, tá, ok, é aqui, é importante esse momento. A gente tem mais ou menos uma sensação de que uma conversa boa só pode acontecer com pessoas que são fáceis. E eu costumo dizer o seguinte: conversar com pessoas difíceis é um grande aprendizado. Nunca a gente tem que se exercitar o tempo todo, mas é porque você tem que achar a via de acesso daquela pessoa. Então, aquela pessoa é mais brava, mais agressiva, mas você tem que acreditar que ali existe alguém que precisa de um carinho, de uma atenção, e você vai achando o jeito. Não se importar muito com a aparência do interlocutor, mas achar o jeito certo. Se é uma pessoa que você convive, às vezes, uma pessoa no trabalho muito, né, assim, mal-humorada, fechada, puxa, afasta todo mundo do lado, não tenha dúvida. Mas se você não se importa muito com isso e consegue ir tentando conhecer essa pessoa, focando no que ela tem de bom, é muito surpreendente. Você pode dizer, nossa, que pessoa legal, mas ela está ali tão envolvida naquele mau humor todo que ela não consegue mostrar o que ela tem de bom. Então, às vezes, a gente tem que ver além. Não é fácil, nem um pouco fácil. Nós precisamos ter essa disposição de fazer isso, porque senão não tem o porquê mesmo. Se você não tiver a paciência, se você não tiver o interesse de conviver com ela de uma maneira harmoniosa, cada um fica na sua. Mas às vezes o ambiente de trabalho fica mais tenso, ou enfim,
a convivência torna-se pesada porque o mau humor dele está tomando conta do ambiente, né, desse colega. Então, tem que trazer. E, às vezes, dependendo, presta atenção, dependendo bem da situação, achar um espacinho para dizer isso. Falar, ó, às vezes você não percebe que está muito esse teu mau humor. Ou dizer assim, ó, não sei se eu posso te dizer isso, mas peço licença para você. Você sabia que o teu mau humor às vezes impacta no meu dia? Ah, porque impacta. Nossa, quem convive com pessoas que são mais mal-humoradas sabe que tem que ter um esforço maior para aquilo não chegar batendo, tem que ir com tranquilidade, lidando com o teu sentimento, dizendo, não, espere, a reação do outro não pode ter a capacidade de alterar o meu dia, mas isso tem que ser algo muito, muito trabalhado internamente também. Convivência é difícil. Veja, né, as máquinas convivem harmoniosamente, mas o ser humano é cheio de uma coisa maravilhosa, que é sentimento. Quando nós temos sentimentos em jogo, nós precisamos encarar que é difícil mesmo, que não tem fórmula mágica, não venho eu aqui dizer, olha, vai ser fácil. Existem muitas maneiras. Eu aqui falei muito mais do que 5, mas tudo para ser colocado em prática tem que estar com o coraçãozinho aberto. Aqui, eu já disse isso para uma amiga, que ela tratava todos muito mal, que reclamava e ninguém acolhia ela. Eu falei que ela podia buscar ser mais amena, e ela melhorou. Depende muito do jeito que você fala isso, não é verdade? Se você diz assim, ó, você já reparou que você estava tão mal-humorado aquele dia, que você falou tal coisa? Às vezes a pessoa já não tem muito hábito de ouvir, já vai se defendendo. Não, é que isso, que aquilo. Tá, não. Só estou te dando um toque para você observar. Eu, às vezes, e é legal, às vezes, a gente também, né, falar, não, porque às vezes eu também, blá, 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 se coloca, deixa a pessoa à vontade para ela, às vezes, também ter extrapolado e tal, e eu acho que isso é importante. Também conversava com uma amiga que ela falou assim: ah, Cida, puxa, falando do marido dela, que o marido às vezes não trata ela como se ela fosse a pessoa que ele, assim, que ele é apaixonado e tal, e isso dão super bem, mas é que às vezes ele é assim, impaciente, fala comigo de qualquer jeito. Me fale para ele isso. Fale, conte para ele, puxa, pode me tratar melhor? Você já reparou que você anda muito, muito mal-humorado? Porque é isso. Colocou o outro lá no reinado, como que diz, ah, não, ele tá, não tem essa. Chegou cansado, tá estressado, se vire no teu estresse, não me trate muito bem. Não é assim? É assim que tem que ser. A gente tem que saber sempre que para os outros a gente tem que dar o nosso melhor. E eu gosto de contar aqui, quem está por aqui sempre sabe disso, eu gosto da definição da Glorinha Boitmiller, que é uma fonoaudióloga que trabalhou muitos anos com profissionais da voz também, e ela hoje está com seus 90 e poucos anos, ela diz que a voz é um abraço sonoro. Eu gosto muito dessa definição, e principalmente no tema de hoje, gosto aqui de falar sobre isso, porque não é só a voz, mas a voz é onde chega, né? Onde chega a mensagem. E nós precisamos sempre avaliar a nossa disposição de abraçar alguém ou de empurrar alguém. Então, esse é um ponto de escolha e de consciência também. Se eu abraço o outro, eu acolho. Então, mesmo que essa pessoa não seja a mais legal de todas numa conversa, eu posso tentar ensiná-la um pouco de como pode ser mais fácil a conversa. Posso tentar. Então, esse é o acolher. Não vou dizer que sempre vai funcionar, às vezes não vai funcionar, mas a gente precisa ter isso em mente, que é muito mais gostoso abraçar do que empurrar. E o mundo pede isso. Aliás, ontem eu falei da frase lá, que é o meu mantra, que me acompanha há muitos anos, em todas as minhas campanhas, inclusive no meu Facebook, é essa frase que está lá:
fale bem, viva melhor. E nós vamos fazer disso um grande movimento, que eu quero que você ponha sempre isso na tua frente, assim, eu estou falando bem? Eu estou vivendo bem porque eu estou me relacionando bem com as pessoas? E esse se relacionar não é simplesmente assim, maquiagem, de falar, sabe, de falar do jeito bonitinho, não, é se relacionar mesmo. Você está se relacionando verdadeiramente com as pessoas, dando atenção para elas, observando o que elas estão sentindo, colocando o que você está sentindo também. E a segunda questão é: você está vivendo bem e fazendo as pessoas ao teu redor mais felizes também? É um ponto importante. Às vezes a pessoa mal-humorada da história pode ser a gente, não é? E talvez seja um ponto cego de não perceber. E esse olharzinho lá falando, nossa, será que eu impacto o dia de alguém de forma negativa? Ui, 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 tomara que não. Que assim seja, nunca, não é assim, nada disso, impactar, sempre de uma forma, deixar alguma coisa que o outro leve e leve para o bem dele, não levar um rancor, levar uma sensação negativa. Pense sempre nisso, fale bem, viva melhor e faça as pessoas ao seu redor mais felizes. Isso mesmo, essa história é para ficar. Bom, pessoal, eu agora vou encerrar essa live com o sentimento aqui de que nós tivemos uma boa conversa. Vocês participaram, muito gostoso, agradeço quem mandou os aviõezinhos, quem passou por essa live. Amanhã eu vou conversar com um aluno muito especial, que é um profissional muito experiente, tem uma trajetória profissional incrível, e ele vai conversar aqui com vocês sobre o que, de modo geral, as pessoas não veem quando alguém fala bem. E eu vou contar também qual é a classificação que eu dou para as pessoas que têm sucesso na comunicação. Bem importante. Então, amanhã estarei aqui com o Omar Sabag. A nossa live amanhã é às 21 horas, ou seja, põe esse despertador aí, já deixa e já sabe, né? Pelo amor de Deus, vai já convidando todo mundo para que essa live seja sempre um ponto de encontro muito gostoso. E eu acho gostoso que vocês também aí vão trocando mensagens e vão se conhecendo. Muito gostoso, né? Isso aí, a Andréia, a Débora já está inscrita. Muito bom, muito obrigada. Então tá bom, pessoal. Um beijo, bom descanso para vocês. Quem está aqui no sul já vai se preparando. Eu já comecei a live hoje tossindo, porque realmente parece que vai esfriar bastante aqui, mas vamos que vamos, com frio, com calor, estamos com o coração quentinho, tá bom? Beijo, pessoal. Até amanhã, espero por vocês, tá bom? Tchau.